Meu Deus, não fazem isso. José Gama. Pois, primeiro que o MPLA foi o partido que assumiu o controle do proclamar da independência. Porque, primeiro, dizer que em Portugal, para irmos para a questão, houve um golpe de Estado em 74, em abril. 25 de abril de 1974, sim. Exatamente. Em agosto deste ano, agosto ou julho, há um decreto 77-74 de Portugal, em que ele praticamente reconhece o direito de autonomia das colónias, a sua autodeterminação. Praticamente Portugal já está a satisfazer das colónias que ele tem, que ele chamava as colónias africanas, né? Todas as colónias. Depois há o acordo de Alvor entre os três movimentos, em que ele declara que vai entregar o poder formalmente aos três, que vão realizar, há de se realizar eleições para o povo depois escolher o seu representante. Quando se está no Alvor, praticamente a administração aquilo já está a passar, ele já está a passar a administração para os angolanos. Então os três movimentos criam um governo de transição que periodicamente um deles assumia com três primeiros ministros e que periodicamente assumia o poder, cada um deles, né, um certo partido. Então, de janeiro a fevereiro, praticamente, a janeiro a novembro, praticamente o poder já é partilhado, o poder já está nas mãos dos angolanos. Acontece que em março de 75, a FNLA ataca três posições do MPLA, uma no Marçal, outra na Avenida Brasil, no Cacenda e uma no Kazenga. E com isso o MPLA responde de forma muito violenta e também com propaganda, né, contra os outros, uma propaganda maliciosa, e cria um estado de opinião junto à população e estes vão contra a FNLA. Então ele aproveita a escorraçar a FNLA mais à frente, quando ele vê que está a ficar perdido, e depois também expulsa a UNITA. E tínhamos um problema que é o mediador deste processo também de paz tomou partido, que é o mediador, que é o próprio o colono português, e fica do lado do MPLA. O MPLA expulsa os outros e quando vem fazer o anúncio da independência, faz ele sozinho, sem os outros. Mas isso não deixa com que os outros sejam os cofundadores também da independência, porque a independência praticamente vem já do Alvor, quando se assina o acordo. E o 11 de novembro é apenas a formalização que eles vão fazendo. Então, o MPLA nesse período vai governar sozinho, durante até 91, e ele implementa um sistema com características. Gama, só um ponto de ordem, uma coisa que... Muitos pontos de ordens, hoje o Chipilica. Faz-me alguma confusão, Horácio. E é simples, se calhar vão ajudar a refletir sobre isso. Vamos reparar. Se eram três movimentos, todos eles tinham um braço armado. Ao ser declarado unilateralmente a independência, não foi uma declaração de guerra. Bom, havia o acordo... A essência não foi mesmo que o país estaria mergulhado em guerra. Já estamos em guerra antes de 1974, já estamos em guerra entre os três. Exatamente, sim. Não, é isso que estamos a dizer. Houve um mediador que toma partido, e este mediador, por isso é que estávamos a falar que houve um golpe de Estado em Portugal, e quem toma são capitães. E muitos destes capitães eram comunistas. Estes depois é que vão fazer a transição também daqui da nossa independência. Como eram comunistas, um deles também vai pedir apoio
a Cuba, Fidel faz uma viagem para Cuba e põe os cubanos também alinhados ao MPLA. Por isso é que quando vão fazer a independência, embora que havia sim senhor os três exércitos, mas estava-se para se formar um exército único, um exército unificado. Mas também não, mas os cubanos não vieram para fazer exército, os cubanos vieram para fazer guerra. Sim. Não, estou a dizer que os cubanos vieram para ajudar uma das partes a pedido do mediador. Então Gama, nós não tivemos uma proclamação de independência, tivemos uma declaração de guerra. Porque assim, no fundo, os três declararam independência, só que a que pegou foi a de Luanda, na capital. A mas, Unícia acho que há uma coisa que é preciso que não seja colocada de forma linear, porque não houve um processo efetivamente de transição, de descolonização em Angola. Não houve. Acontece que a ditadura cai, os militares que assumem o poder declaram os famosos 3Ds, que é democratizar, descolonizar e desenvolver. Portugal também já estava, o Portugal estava mal. Não tinha, vamos dizer, você não vai fazer um que faz golpe de Estado, no mesmo ano tem capacidade organizativa para fazer uma transição política em Angola. Eles não tinham estrutura, não havia um governo. Por isso, digamos, a coisa não é assim romântica, não é romântica. Os três movimentos já estão em guerra entre eles, ok? E por isso digo, a nova transição, quer dizer, tanto houve aquelas pequenas conversas, mas não houve uma transição. Os movimentos tiveram, sim senhora, problemas, mas depois vêm os acordos de Alvor, que eles se entendem, eles fazem pactos, eles entre eles também fizeram acordos, né, de paz, mas houve aqui desconfiança de quem deveria ficar com quem deveria ficar o poder. E um dos erros, conforme dizia, estava também no próprio mediador, que tomou partido, porque em Portugal houve golpe de Estado, estava a governar era uma junta militar. Essa junta militar começou também a ter problemas internos, que inicialmente tinha um presidente, que era o Spínola depois também sai, vai o Costa Gomes, e estes problemas que estão em Portugal faz com que Portugal não preste atenção aqui na nossa descolonização. E isso faz com que o mediador, tínhamos ali o Rosa Coutinho, que era comunista também, toma partido, e aliás há depoimentos dele mostrando a sua autoconfissão, toma partido inclinando-se para o MPLA. Né? Aliás, mesmo no Alvor, o Savimbi em Resistência a uma Nova Nação, ele fala que a forma como foram estruturados, acomodados no Hotel Penina, que já se notava uma preferência do mediador, porque de noite o mediador se reunia com o MPLA. O mediador estava no andar de cima, o MPLA estava a seguir, o mediador descia para ir se reunir com o MPLA e a delegação da UNITA e da FNLA estavam aqui. Uma espécie de um plano de golpe de Estado que foi elaborado na altura em que estavam a decorrer as negociações para os acordos de Alvor. Podemos assim concluir, José Gama. Desde o Alvor, Savimbi já notava que havia parcialidade do mediador, que é o governo português. Já se notava isso. E depois, mais à frente, aliás, quando eles têm o governo também de transição, o governo de transição não funciona em pleno porque havia autossabotagem. Quando o primeiro-ministro assumisse da FNLA, os outros não trabalhavam, aquele governo já estava em si em crise, quase que não funcionou bem. Portanto, o problema vem já desde o Acordo de Alvor, desde a implementação deste governo que está a funcionar, e o facto também dos três movimentos estarem aqui na capital, todos eles armados. E isso vem a repetir-se também em 92, né? Há um acordo de paz, mas as duas partes estão no terreno, estão armadas, vão para as eleições armadas. O erro que se cometeu no Alvor voltou-se a se cometer em 1991. Vamos preparar para ir para as eleições, mas os dois que estão aí concorrer estão aí armados, com a arma no bolso, né?
Ok. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,